Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. Dragagem, STS-10 e a nova perimetral de Guarujá. Estes temas têm sido muito discutidos por todos aqueles que movimentam o Porto de Santos. Em recente entrevista coletiva, o presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, comentou as novidades sobre estes assuntos. A Autoridade Portuária de Santos publicou no dia 7 de outubro, no Diário Oficial da União, o aviso de licitação para a contratação da empresa para fazer o derrocamento, que significa a retirada de rochas do canal do Porto de Santos. A atividade é a primeira etapa para o aprofundamento do canal de navegação para 16 metros, necessário para o recebimento de navios maiores no complexo portuário. Nós temos um plano de dragagem bem avançado. Começaremos com a derrocagem das pedras ainda este ano. Já publicamos o edital. A empresa ficará responsável pela derrocagem das 34 pedras que nós temos em todos os eixos aqui do canal do Porto de Santos. Na sequência, primeiro semestre do ano que vem, um contrato de empreitada para aprofundarmos de 15 para 16 e um terceiro contrato que é a concessão por 30 anos para que a empresa vencedora aprofunde de 16 para 17 e faça a gestão da manutenção desse calado de 17 por até 30 anos. Pomini também comentou a situação do leilão do STS-10. Nós estamos estudando a modelagem jurídica e que será retomada, mas em parceria e de forma harmônica com a construção dos 2 viadutos da margem direita, porque o porto precisa crescer sintonizado com os modais adequados para o escoamento dos produtos. O presidente da autoridade portuária destacou também os investimentos em Guarujá durante visita a projetos sociais na cidade. O Porto de Santos, como eu disse, ele nunca olhou de forma devida para a margem esquerda. Então, desses 12,5 bilhões de reais que serão investidos pelo Porto, é o maior investimento numa janela de 5 anos, né? Mais de 60% desse valor beneficia diretamente Guarujá. Então, túnel, uma obra de 6 bi, eu posso considerar 50% para o Guarujá. Perimetral, segunda fase, retomada, já contratamos o projeto. Uma obra de 700 milhões de reais. Então, o aeroporto que passe a funcionar, verba também do governo federal, Ministério de Portos e Aeroportos. Passa a funcionar a partir de janeiro do ano que vem. Então, todas essas obras somadas, elas certamente mudarão a vida das pessoas que moram aqui à margem esquerda. Porque é o Porto trazendo infraestrutura, é o Estado chegando e principalmente a boa operação, a rica operação portuária se instalando efetivamente à margem esquerda. O que obriga com que o Porto faça essa integração Porto-Cidades, daí a razão da nossa visita, e efetivamente execute obras importantes de infraestrutura. Porque município, porto e comunidade precisam caminhar juntos, conversando sobre os impactos e, em conjunto, decidindo o que é melhor para todo mundo. E nós já destacamos aqui no Conexão Porto Indústria os investimentos para a produção do chamado hidrogênio verde no Brasil. A tecnologia para o desenvolvimento deste combustível já existe no país. Parece um ônibus como qualquer outro. Tem o mesmo tamanho, cabe a mesma quantidade de passageiros e anda a uma velocidade parecida. Mas esse tem uma característica própria: ele não polui o meio ambiente. Essa tecnologia só é possível graças ao hidrogênio verde, um combustível renovável e limpo que não emite poluentes durante a queima. O hidrogênio é, de longe, o elemento mais abundante do universo. Está no Sol, nas estrelas, nos planetas e mesmo dentro do mais simples copo d'água que bebemos todos os dias. Você deve estar pensando, se é possível extrair da água um combustível capaz de movimentar esse ônibus, seria uma solução perfeita, certo? Bom, infelizmente, nem sempre. Porque para ser considerado uma energia limpa, ele deve ser produzido de forma sustentável e barata. Mas uma iniciativa brasileira pode ter encontrado a solução. E ela pode estar em outra substância que contém muito hidrogênio, o álcool etílico. O mesmo álcool que usamos como combustível e que no Brasil vem da cana-de-açúcar. A forma como nós vamos produzir o hidrogênio aqui é uma grande novidade para o mundo, que é utilizar um combustível líquido, o caso etanol.
e produzir o hidrogênio no ponto final, onde ele vai ser consumido. Esse é um carro também movido a hidrogênio verde. Tanto o carro quanto o ônibus fazem parte de um projeto piloto da Universidade de São Paulo para produzir o combustível a partir do etanol, por meio de uma reação química feita a mais de 700 graus Celsius. O hidrogênio verde é considerado hoje o combustível do futuro. É uma aposta não apenas do setor de transportes, mas também pode ser matéria-prima para produtos da indústria de aço e metais e para a indústria farmacêutica. No Ceará, o complexo do PECEM se destaca no Brasil com projetos para a produção de hidrogênio verde, que será exportado para a Europa. Não tem nenhuma usina instalada ainda. Todas elas estão, né, no papel e em fase de desenvolvimento de projetos, né? A nossa participação aqui nesse hub é, em primeiro lugar, a organização espacial, a gente coordena aqui o plano diretor da área do complexo, além da própria infraestrutura portuária, né? De pias de atracação para garantir a chegada de navios e etc. Estamos em uma ponte que dá acesso à Marginal Tietê, em São Paulo. Principalmente nos dias mais secos, a cidade é considerada uma das mais poluídas do mundo. Daqui a gente consegue imaginar o motivo: excesso de veículos, fumaça, sujeira. Agora imagine um cenário totalmente diferente, com menos poluição e sem esse ruído que a gente ouve o tempo todo ao fundo. Parece difícil, mas acredite, esse é um futuro que pode um dia chegar. O hidrogênio ele entra como eventual substituto para muitos combustíveis. Nós falamos aqui no caso, por exemplo, de diesel e para você produzir eletricidade internamente em ônibus e veículos leves. O especialista explica que o carro usado pela USP tem várias vantagens em relação a qualquer outro carro elétrico. A expectativa é substituir a frota de veículos da universidade nos próximos anos. Todos seriam movidos com hidrogênio verde. Nós vamos deixar de emitir 2.600 toneladas de CO2 se nós substituirmos por ano. Se nós substituirmos os ônibus diesel que circulam aqui dentro do campus por ônibus movidos a hidrogênio. E o estudo diagnóstico de descarbonização, infraestrutura e aplicações do hidrogênio nos portos, elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, vai ser apresentado nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no IBI, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura. O levantamento teve como objetivo verificar como as infraestruturas portuárias brasileiras estão se preparando para o recebimento de embarcações com combustível verde, produção de energia eólica, eletrificação de equipamentos portuários e sistemas onshore power supply. O documento, aprovado pela diretoria colegiada em julho deste ano, foi elaborado em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e com a GIS, uma entidade da Alemanha. Este diagnóstico vai permitir estabelecer orientações e diretrizes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por navios em portos e viabilizar a descarbonização da infraestrutura portuária e dos serviços portuários prestados. Tendo em vista o compromisso da ANTAQ com o meio ambiente, esta entrega faz parte de um acordo de cooperação técnica assinado com a GIS em setembro de 2023 para promover a descarbonização no setor. Este é o segundo dos 3 eixos definidos. O eixo 1, que foi finalizado em 2021, tratou da revisão da experiência internacional, análise de documentos, artigos técnicos e científicos e estudos sobre transição energética e descarbonização no transporte marítimo e nos portos. E o terceiro eixo, que será conduzido pela ANTAQ, vai apresentar um estudo de caso por meio de levantamento de campo e entrevista semi-estruturada com portos e entidades do setor portuário. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.